Gênesis 39, que conta a história de José depois dele ser vendido por seus irmãos para uma caravana de midianitas, e aí ele vai parar na casa de Potifar, quando finalmente José, depois de ser vendido, vai morar agora na terra do Egito. Gênesis 39, 1 diz assim: José havia sido levado para o Egito, aonde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou, quando na sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderei eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto na sua mão, chamou os empregados e lhe disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. E quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse em casa. Então repetiu a história: aquele escravo hebreu que você trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ficou então indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. E por isso o carcereiro encarregou José de todos que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Vamos orar novamente? Pai, fala conosco por meio da tua santa e bendita palavra, que ela venha entrar nos nossos ouvidos, penetrar a nossa mente e venha gerar em nós mudanças. É o que nós te pedimos, em teu nome oramos, amém, amém. Eu acho muito interessante a gente estudar a história de José, porque a história de José quebra alguns paradigmas equivocados que nós muitas vezes alimentamos na nossa mente no decorrer da nossa vida. E um dos paradigmas que a história de José desmascara é aquela noção, é aquela sensação, é aquela ideia que muitos cristãos desenvolvem no decorrer da sua vida, que dizem que uma vez que o Senhor anda comigo,
eu não posso passar por problema. Essa é uma ideia perversa que ecoa muitas vezes dentro do nosso íntimo. Nós não podemos passar por privações. Uma vez que o Senhor está comigo, nós não podemos passar por lutas, nós não podemos passar por nenhum tipo de necessidade, nós não podemos passar por adversidades. A história de José, se você bem prestou atenção, ela desmascara e quebra esse paradigma. E por quê? No texto que nós acabamos de ler, faz questão, não sei se você conseguiu ver isso no texto, faz questão de pensar e evocar inúmeras vezes uma frase: que o Senhor era com José. E se você quiser entender o capítulo 39 de Gênesis, você tem que começar a partir dessa declaração: que o Senhor era com José. Que o Senhor estava com José. O Senhor era com José. Na caravana, o Senhor era com José. Na casa de Potifar, o Senhor era com José. Na cadeia, no calabouço, o Senhor era com José. Por onde José andou, por onde José passou, o Senhor estava com ele. O Senhor era com ele mais. A Bíblia diz que o Senhor o abençoava. O abençoava. E aí que surge o paradigma. Por quê? Meu Deus, o que é que isso significa na minha vida prática? Como é que eu posso entender que um homem que sai de uma caravana de mercadores, vai parar na casa de um egípcio trabalhando como escravo, e dessa casa ele vai parar dentro de uma prisão? Como que uma pessoa nessa circunstância é abençoada? Você queria ser abençoado assim? Que é nada. A geração do David Leonardo não é. Rapaz, como é que a gente lida com o fato do que a Bíblia está falando? Eu não sei se você consegue ver isso com a seriedade que é a palavra de Deus. A Bíblia está falando, contando o que está acontecendo na vida de José, e está dizendo que ele era um homem abençoado. Mas era um homem que a cada dia está mais afundado nesse lamaçal de confusões, mas ao mesmo tempo, ele é abençoado por Deus. Como é que a gente consegue entender o que a Bíblia chama de homem abençoado, sendo que esse homem está cada vez mais perto daquilo que nós chamamos e dizemos de fundo do poço, que muitas vezes parece que nem tem fim? Como é que a gente lida com esse fato? De que nos momentos mais trágicos da nossa história, da nossa vida, a palavra de Deus olha para nós e diz: Deus está com você, Deus é conosco, e você andava com o Senhor. A Bíblia está dizendo: o Senhor era com José, o Senhor é comigo, o Senhor é com você, mesmo nas circunstâncias mais adversas, naqueles momentos que nós não entendemos, o Senhor é com você, meu irmão, o Senhor é com você, minha irmã, mesmo nos momentos de perdas mais profundas, que são irreparáveis, o Senhor continua sendo com você, mesmo no momento que você está sofrendo. Mesmo no momento da dor mais aguda, mesmo que você não entenda, mesmo nos momentos dos quais você gostaria de se livrar o mais rápido possível, mesmo naqueles momentos em que você não sente a presença do Senhor com você, a Bíblia diz que o Senhor é com você. E isso não tem a ver apenas com uma questão de onipresença, porque nós sabemos que Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, mas não. Essa não é uma questão somente de onipresença, é sobretudo uma questão de companhia. Companhia. É uma questão de participação. Quando a Bíblia diz que o Senhor é conosco, ela está dizendo que Ele é a companhia presente nas nossas vidas. É sobretudo uma questão de companhia, de presença, de proteção. Você está entendendo? Amém ou não amém? Então essa declaração que a Bíblia está dizendo aqui várias vezes: o Senhor era com José. Não é só uma declaração dizendo que o Senhor estava presente nos lugares em que José estava, não. É sobretudo uma declaração dizendo que mesmo nos momentos difíceis da nossa vida, Deus está conosco. O Henrique acabou de dizer isso. No momento de cirurgia, no momento que ficou desempregado, o Senhor era com ele, assim como o Senhor é conosco. Mesmo que nós não tenhamos o controle, o Senhor tem, e Ele não passa nas nossas mãos. Ele está conosco. Aí eu queria que você usasse a sua imaginação agora comigo. Tente imaginar esse moço de 17 anos, que como nós vimos na primeira ministração, cresceu num lar completamente disfuncional.
onde ao invés de ser amado pelos seus irmãos, ele é odiado, preferido pelo pai, um pai que não consegue governar a própria casa, faz acepção entre um filho e o outro, perde a mãe muito novo. Como que esse moço de 17 anos agora está numa caravana de midianitas? Esses ismaelitas, que eram descendentes daquele Ismael, que nós aprendemos em outra história, eles moravam na região de Midian, eles não estão lá agora, eles eram uma caravana que comercializavam escravos, e aí receberam José por causa da traição dos filhos da mãe, dos irmãos do José, e depois dessa traição, José é jogado para dentro dessa caravana de escravos, provavelmente cheias de outras pessoas também escravas que estavam sendo trazidas da região da Ásia e indo em direção a Dotã, focando em chegar no destino final, o Egito. Eles saem da Ásia, roubam, aprisionam, humilham esses escravos, passam naquela região comercial de Dotã, mas o destino final é o Egito, é onde a mercadoria tem um preço maior. Era a maior civilização daquela época. E eu fico imaginando como que o José enfrentou aquela caravana. Gente que ele nunca viu, que não falava a sua língua, mercadores, juntos com outros escravos, talvez muito mais surrados e humilhados e constrangidos que o próprio José, e ali sem nenhuma condição de higiene, sem nenhum conforto, sem nenhuma condição de dar notícias para o seu pai, que agora está sendo noticiado pelos traidores dos seus irmãos, que o seu filho estava morto, já está ali a capa ensanguentada, e esse moço tem que lidar com tudo isso. Na caravana dos ismaelitas, José vê todos aqueles sonhos dados por Deus desmoronando. E eu fico imaginando o coração de José. A sensação de que a sua vida definitivamente estava acabando ali. A sensação de que ele não chegaria a escrever mais uma história, mas a sua vida estava se encerrando ali. E é exatamente nessa caravana que a Bíblia diz que o Senhor era com José. Você está entendendo? O Senhor era com José. Aí os midianitas chegam no destino final. Os midianitas chegam até a terra do Egito e vendem o José para um homem muito importante, Potifar, que era um alto oficial do rei egípcio, do faraó. E a Bíblia diz que na casa de Potifar, agora como escravo, que foi vendido, que não tem mais nome, agora tem apenas um valor monetário. Na casa de Potifar, a Bíblia diz que o Senhor era de modo que aonde José colocava a sua mão, as coisas fluíam. Mas olha a condição do José, olha a posição que José está. E aí você conhece a história, da caravana para a casa de Potifar, como escravo, e da casa de Potifar, aonde tudo está fluindo, José vai parar na cadeia, por causa da armação do seu senhor, por causa da armação da esposa do Senhor. E aí na cadeia, no calabouço, acorrentado, a Bíblia novamente diz, o Senhor era com José. Esse é esse paradigma equivocado que muitas vezes nós temos na nossa mente, de que uma vida abençoada por Deus, de que uma vida com Jesus é uma vida imune de provações, é isenta de tribulações. Esse paradigma, a história de José ajuda a quebrar. José na caravana, José na casa, José na cadeia, são provas, são sinais, são marcas, que mesmo sendo abençoado por Deus, as provações, as tribulações, as dificuldades são possíveis. São possíveis. E muitas vezes necessárias para que nós sejamos moldados segundo o caráter que Deus quer desenvolver, para aí sim um dia usar a nossa vida poderosamente. A gente vê isso claramente na história de José. Então o que eu quero dizer já para você é: não despreze aquilo que está acontecendo com você, por mais que esteja doendo. Pode ser que o Senhor faça de toda essa luta, tribulação, um preparo para você viver coisas maiores lá na frente. José, ele tinha que passar pela caravana, José tinha que passar pela casa de Potifar, José tinha que passar pela cadeia, para finalmente chegar ao trono do Egito. Você está entendendo? Amém ou não amém? Por isso a Bíblia diz, o Senhor era com José.
Mas além disso, existem aqui algumas lições muito interessantes nesse texto que eu gostaria de compartilhar rapidamente com você. E a primeira lição que nós aprendemos aqui com José é que o Senhor era com José. O Senhor era com José, e por isso, José sempre fazia o seu melhor. O Senhor era com José, e por causa disso, José sempre fazia o seu melhor. Aqui nós já temos uma grande descoberta, que nos ajuda a entender essa declaração, que mesmo em meio à circunstância mais adversa, o Senhor era com José. Por quê? Porque de repente, meus irmãos, a gente começa a descobrir que a presença de Deus não fica evidente pelo fato das circunstâncias serem favoráveis. Preste atenção nisso. A presença de Deus na nossa vida não é marcada pela nossa vida estar completamente confortável, abençoada, não. A presença de Deus fica evidente pelo fato de José ser um homem dedicado a ser aquela pessoa que Deus queria que ele fosse, independente da posição ou da circunstância que ele estava. Eu vou explicar isso um pouco melhor. Na história de José, lendo toda a história numa sentada, a gente descobre que a evidência da presença de Deus na vida de José não é porque a circunstância na vida dele estava favorável, muito pelo contrário. Você viu que desde antes do seu nascimento as coisas estavam bem complicadas para a vida do nosso irmão Zé. Bem complicadas. E ele nasce e as coisas vão ficando mais apertadas. E ele cresce e as coisas vão ficando mais complicadas e mais complicadas. Ou seja, a circunstância favorável na vida do Zé, nós não temos quase nada. Não é isso que faz com que a presença de Deus seja notada, a circunstância favorável, não. A evidência da presença de Deus na vida de José é o fato do seu coração estar sempre à disposição de fazer o seu melhor, mesmo em meio às circunstâncias mais adversas. E é isso que eu quero que você e eu possamos entender. O meu coração tem que estar sempre à disposição de fazer o meu melhor, em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. Que o Senhor estava com José, fica claro quando a gente vê a história de José inteira. Mas as coisas não estavam indo bem aqui na vida de José, pelo contrário, as coisas estavam indo de mal a pior na vida do José. Mas a Bíblia diz que o Senhor era com José, pelo fato de José não se deixar vencer pelas circunstâncias. É aí que está a prova. Pelo fato de José não se deixar abater pelas circunstâncias, pelo fato de José não se deixar desanimar. É aí que está o fato que comprova a presença de Deus em José. A presença de Deus estava com José e por isso ele não parava. A presença de Deus estava com José, por isso no mesmo da casa, da caravana, da cadeia, ele não se deixava abater. Há alguns anos eu atendi uma pessoa que me dizia assim, ela chegou aqui no escritório muito abatida, chorando, e ela chegou e disse: pastor, minha vida está no fundo do poço, pastor, e eu nem sei como eu fui parar lá. Meu marido perdeu tudo, nós estamos completamente endividados, nós estamos sem dinheiro para o supermercado, pastor. Nós estamos com o nosso aluguel atrasado, nada na nossa vida está dando certo, nós não temos dinheiro, nós não temos emprego, nós não temos trabalho, nós não temos renda, nós não estamos conseguindo nenhuma porta, tudo parece que está fechado, pastor. E o pior de tudo isso, ela disse, é que eu não sei como é que eu vou dar testemunho da fidelidade de Deus na minha vida, no meio dessas circunstâncias. Sabe por quê, pastor? Eu disse, por quê? Porque a família, ela fica o tempo todo me cobrando. Ué, vocês não são crentes? Ué, vocês não creem em Deus? Por que vocês estão passando por isso? Mas vocês não são crentes, vocês não são da igreja. Como é que vocês explicam essa situação que vocês estão vivendo aí, completamente sem nada, e ao mesmo tempo dizer que serve a Deus? A família ficava cobrando. E aí, finalmente, depois de alguns minutos, veio a pergunta que realmente aquela pessoa queria me dizer naquele dia. Ela disse, pastor, como é que nós podemos mostrar Jesus na nossa vida, se nós estamos passando por tantas dificuldades? Irmãos, e eu confesso para você que nunca é fácil responder esse tipo de questão. Não é fácil responder certas perguntas, principalmente quando as pessoas chegam no nosso gabinete
já magoadas, frustradas, decepcionadas, com a sua fé já arrebentada. Nunca é fácil. E naquele dia, quando essa pessoa fez essa pergunta, como é que eu vou mostrar Jesus na minha vida, enfrentando todas essas dificuldades? A resposta que me veio de imediato no coração foi: é exatamente assim. Você vai mostrar Jesus nas suas vidas exatamente assim. Exatamente nisso. É exatamente enfrentando tudo isso com coragem, com dignidade, com fidelidade, que você vai mostrar Jesus na sua vida, minha irmã. Foi isso que eu disse. Por quê? Porque a presença de Jesus não fica clara unicamente numa vida onde tudo vai bem. Mas, sobretudo, a presença de Deus fica muito clara numa vida em que as circunstâncias são adversas, mas mesmo assim o meu coração é digno. A situação é difícil, mas mesmo assim eu permaneço fiel. Você está entendendo, irmão? Tem muita gente que não crê em Jesus e a vida vai muito bem, obrigado. Está nem aí com Deus. E tem muita gente que não confia em Deus, que não serve a Jesus, e a sua vida financeira, profissional, familiar está completamente resolvida, as coisas estão em ordem. Ah, pastor, eu não acredito nisso, porque é impossível uma pessoa não ter a bênção de Deus e estar com a vida em ordem, porque onde Deus está, as coisas se organizam, a vida tem que estar em ordem. Lembre-se, nós estamos falando em circunstâncias, nós não estamos falando de coração, você está entendendo? Estamos falando de circunstâncias, de momentos, de tempos que passam, não de coração. Aquele que conhece Jesus tem um coração diferente. Nós estamos falando aqui de circunstâncias. E se nós olharmos pelas circunstâncias, aí a gente entende muitas coisas. Por exemplo, entendemos que o ímpio, que não conhece, que não serve a Jesus, muitas vezes prospera. Porque a questão circunstancial, material, a questão financeira, não é uma declaração da bênção de Deus. E muitas vezes a gente consegue entender o porquê que cristãos passam por tantas dificuldades. Por quê? Porque nada disso é critério de uma vida abençoada, entenda. A teologia da prosperidade veio a partir dos anos 80 como uma bomba no cenário cristão brasileiro, distorcer tudo aquilo que há séculos a Bíblia disse. Mas a Bíblia nunca disse isso. Queridos, nada disso que é material, circunstancial, passageiro, é critério para dizer que alguém tem uma vida abençoada, sim ou não? Uma vida abençoada por Deus fica muito mais evidente quando no meio das circunstâncias, há disposição nesse coração, há fidelidade a Deus nessa vida. Por isso a Bíblia dá ênfase, o Senhor era com José. Por quê? Porque na cadeia, José era homem de Deus. Na casa de Potifar, ele era fiel a Deus. Na caravana, onde quer que ele estivesse, veja que José no meio da caravana se destaca. Embora o texto não fale, certamente Potifar comprou José, porque José era um rapaz que se destacava. A Bíblia diz que ele era de boa aparência e inteligente. Então no meio da caravana de escravos, José se destaca. E aí o Potifar, alto oficial do faraó, não ia comprar qualquer escravo, embora ele pudesse comprar quem ele quisesse. Dinheiro não era problema para Potifar. Mas ele decidiu comprar José, porque José se destaca no meio dos iguais. José no meio da caravana tinha um brilho diferente, um olhar diferente, uma postura diferente, uma saúde diferente. E Potifar se encantou com José. Na caravana de mercadores, José era diferente. E aí vai para a casa de Potifar. Como diz aquela canção, o eunuco de Faraó. Na casa de Potifar, a Bíblia diz que logo na chegada, logo de imediato, o Potifar reconhece que o Senhor era com José. É muito interessante, porque a Bíblia diz que o Potifar viu que o Senhor era com José, perceba. Potifar, ele era muito mais poderoso do que José naquela circunstância. O Potifar tinha muitos motivos para olhar para José e dizer: esse menino, coitado desse menino, não tem nenhuma chance na vida, coitado. Ele crê num Deus que permitiu que ele estivesse aqui no meio de um monte de escravo, que não pode fazer nada por ele. Mas ele já é meu escravo,
Eu sou dono dele, eu paguei. Se ele crê nesse Deus, o problema é dele. Aliás, ele poderia, na verdade, a partir de agora, passar a crer no meu Deus. Eu sou o dono dele, ele é meu escravo. O Potifar podia fazer isso, mas não. Não. O Potifar olha para José, isso é lindo, e reconhece que o Senhor era, irmãos, um escravo, que agora é uma propriedade. O seu dono olha para ele e vê, o Senhor é com esse moço. De modo que, logo de imediato, Potifar o coloca acima de todo o seu patrimônio, na administração da sua casa. Como olhar para uma pessoa e não perceber que nela está a presença de Deus, quando mesmo em meio a circunstâncias difíceis, essa pessoa é uma bênção. Nós temos aqui na igreja alguns exemplares disso. Pessoas que estão aqui no domingo à noite com um sorriso no rosto, mas que ninguém sabe, os bastidores da sua vida, como as coisas estão desmoronando. Mas ao mesmo tempo, você olha para ela, olha para ele, e o sorriso salta na sua face. Não porque tudo vai bem, mas porque o Senhor é com ele, o Senhor é com ela. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, entenda. Eu vejo Deus na sua vida. Não porque você tem toda uma vida estruturada, certinha, sem problemas. Aliás, esse é o grande problema da igreja evangélica, que tenta manter essa pose de certo, de politicamente correto, de embalagem bonita, mas o coração muitas vezes está longe de Deus, podre. Eu vejo Deus na sua vida, na minha vida, exatamente quando você tem problemas, e lida com esses problemas com o melhor das suas forças, com o melhor do seu caráter, com o melhor da sua fé, com dignidade, com temor a Deus. É aí que nós vemos o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor era com José, não porque ele era o máximo, porque ele era o tudão, não porque na sua vida dava tudo certo, mas sobretudo, porque aonde ele colocava a sua mão, ele fazia ver que o Senhor estava com ele. Ele não fazia para Potifar, ele fazia para o Senhor. Entenda, preste atenção. Testemunho, bom testemunho, nunca será uma questão de vitória. Testemunho, bom testemunho, é uma questão de como é que você luta as suas lutas, de como é que você enfrenta os monstros dentro do seu coração. Testemunho não é uma questão de quem vence, testemunho é uma questão de quem não vende a sua alma no meio da batalha. É isso uma questão de testemunho. Testemunho não é uma questão de quem vai levar vantagem no final das contas. Testemunho é uma questão de quem é que leva o nome de Jesus em todo o processo. Você está entendendo? Amém ou não amém? Isso é testemunho. Sabe, testemunho não é uma questão, nunca vai ser uma questão de quem depois pode esfregar sua bênção na cara dos outros, não. Testemunho é uma questão de quem abre mão do benefício para abençoar a vida dos outros, e isso só é possível quando nós temos um coração lavado e curado pelo Senhor. E assim era na vida de José. José era um homem abençoado, porque era possível ver Deus na vida de José em tudo o que ele fazia. Como? Ele dava o seu melhor, ele fazia sempre o melhor. No seu trabalho, quando você faz o seu trabalho, as pessoas conseguem ver Deus no seu trabalho? Serrando uma tábua, cortando um alumínio, dando uma aula bem dada, limpando uma casa bem limpa, consertando uma boca podre, Gustavo. As pessoas veem Deus em você, no seu trabalho, em meio ao polichinelo, Ade. Deus está sendo visto em você. Isso é testemunho. Eu lembro que, Marina vai lembrar, os anos eram 2017, por aí, a Jackson talvez me corrija se eu estiver errado, aquele grupo de funcional lá na Academia Coliseu, 6 da manhã? 5, não lembro?
6 da manhã. Marina, lembrei com saudade agora. Rapaz, nunca vi o Adjaco chegar com cara emburrada lá. A gente chegava, né, Marina? Chegava. E daí, com um sorrisão dele, dava vergonha de começar a reclamar que teve que acordar cedo. É Jesus, é Deus. Porque eu sei que ele também não tinha pedido, ai, como eu quero acordar amanhã, 5 horas da manhã, para encontrar aquele grupo desanimado lá, não. Mas independente, ele estava lá. Queridos, o José era um homem abençoado, não porque tudo estava bem. Interessante é que o Potifar logo notou isso, e colocou o José acima de tudo que ele tinha. Ou seja, a partir de agora, José não tem mais nenhuma limitação na casa de Potifar. Só que Potifar não sabia absolutamente nem da comida que tinha na despensa. O Potifar não controlava nada, ele só sabia da comida que tinha no seu prato, quando o José trazia para ele. O Potifar não passou a monitorar mais nada, ele não sabia o que acontecia na casa dele. Sabe quando alguém confia tanto numa pessoa, que não faz perguntas para ela? Conhece alguém assim? A confiança é tanta naquela pessoa, que não faz pergunta. Tem um cliente, seu Leodílio, talvez esse vídeo chegue até ele, lá de Pochorel. Muitas vezes, ele chega, vem na cidade, eu não estou na loja, ele me liga, eu estou aqui, eu vou te esperar. Eu falei, moço, eu vou demorar um pouco. Não, eu vou te esperar. Não compra com ninguém, a não ser comigo. E o que eu falar para ele, ó, seu Leodílio, para esse projeto teu, ficava bom isso aqui. Ele aceita. Porque a gente já estreitou uma relação de confiança. Ele sabe que eu não vou colocar na cara dele uma coisa que é ruim. Ele não sabe que eu vou cobrar exorbitante e simplesmente aquilo que é justo. Então ele simplesmente fala, eu preciso de uma porta, de uma janela, de uma coisa que seja assim. Você faz? Eu faço. Sabe quando você conhece tão bem e confia tanto numa pessoa que você não faz tantas perguntas? É assim um casamento abençoado. O marido confia tanto na sua esposa que não lhe faz perguntas. A esposa confia tanto no marido que não lhe faz questões e perguntas. Ah, pastor, mas a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Sim, mas a Bíblia também continua nesse mesmo texto dizendo, e faz dele o seu braço forte. Entenda, o marido não faz da esposa o seu braço forte. O braço forte é o braço do Senhor. O esposo não faz da esposa o seu braço forte. O braço forte no casamento é o braço do Senhor. Mas um confia em outro, como quem sabe que o outro pertence a Deus. Isso é um casamento feliz. Isto é uma família feliz. Deus é o nosso braço forte. Ele é o centro da nossa relação. E eu confio em você, querida, porque eu sei que você pertence a Deus. Eu pertenço a Ele e nós somos dele. É uma relação de extrema confiança. A história de Potifar com José se tornou essa história de confiança. E o Potifar não sabia de nada que estava acontecendo na sua casa. Por quê? Porque estava tudo na mão de José. Mas, você sabe que o inimigo não brinca em serviço, né? Ele é mostradinho. E de repente, não só o Potifar reparou, observou nas potencialidades de José, como também a esposa do Potifar percebeu toda a potência que havia nesse tal José. A esposa de Potifar pôs o olho no menino e se encantou que esse menino era diferente dos outros. Irmãos, tudo que é diferente chama atenção, é ou não é? Eu vi uns bonitão dando risada na hora que eu subi aqui e vi que eu estava de aparelho nos dentes. É diferente. No domingo passado eu não estava. Tudo que é diferente chama atenção. É ou não é? Um cabelo novo, uma roupa diferente. O Henrique, quando chegou na igreja com aquelas camisas floridas, todo mundo falou, esse cara é doido, é o Magal agora? Pronto, lançou moda, eu uso, as crianças da igreja tudo usam, lançou moda. Lançou moda. Tudo que é diferente chama a atenção. E todo mundo que é diferente alimenta a fantasia nos outros. Preste atenção. Se tem algo no nosso mundo que as pessoas estão dominadas, são exatamente pelas fantasias. Mulheres que olham para os homens e têm fantasias. Homens que olham para mulheres e têm fantasias. E eu não estou falando de cunho sexual apenas. Pessoas que olham para as outras pessoas e criam fantasias de um mundo imaginário perfeito, ideal, romântico. Por que isso acontece?
porque dá a sensação de ser especial. Se eu conseguir a atenção de alguém diferente, isso me torna especial. E a mulher do Potifar caiu nesse equívoco e começou a se imaginar com José. Rapaz, José é tão diferente, José é especial, José é diferenciado, e certamente se ele me der bola e eu me relacionar com ele, eu vou me sentir especial. Só que na vida real não é bem assim que as coisas funcionam. E a mulher de Potifar tenta alguma coisa com José, só que o José era diferente dos iguais. José diz não. E é aqui que a gente aprende a segunda lição sobre José. José não era apenas alguém que fazia sempre o seu melhor. O José era também alguém cuja lealdade estava completamente disponível a Deus. Esse era o José. A lealdade de José não era apenas em Potifar, mas a lealdade de José era sobretudo a Deus. A mulher do Potifar pega o menino e diz: deite-se comigo, rapaz. Pô, a mulher era dona. O cara, menino novo, bonito, 17, 18 anos, com os hormônios saindo pelas ventas. Ele poderia muito menos dizer: eu não posso fazer nada, ela é minha dona, use-me. Eu não queria, mas quem sou eu? Eu sou um escravo, pagou o preço por mim, eu tenho que trabalhar, né? O José diz não. 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 Porque eu sou leal a Potifar. Não. Não somente porque sou leal ao Potifar. Não. Porque eu não posso pecar contra Deus. Isso muda tudo. Eu não vou fazer simplesmente porque o Potifar é meu senhor. Eu não vou fazer por causa do meu Senhor nos céus. Amém ou não amém? Há alguns anos um irmão conversou comigo. Era uma conversa informal, num aniversário de uma pessoa da igreja. Eu não sei porque as pessoas chegam no pastor para ficar conversando sobre essas coisas no aniversário, mas enfim. Ele chegou de canto, entre um risole e outro. Ele: pastor, por que falar uma coisa com o senhor? Eu falei: fala, meu irmão, deixa eu limpar os dentes aqui. E ele falou: pastor, tem uma mulher no meu trabalho que está se engraçando comigo. O risole desceu queimando. Eu falei: como é que é? Pastor, eu queria te contar uma experiência constrangedora que aconteceu no meu trabalho essa semana. Eu falei: já vai cantar o parabéns, você não quer deixar para depois? Ele falou: não, é rápido. Ele falou: olha, eu fui assediado no meu trabalho por uma moça. Ela queria ter um encontro comigo fora daquele ambiente. E eu falei: o que você fez? Já pensando em dar um sossega-leão naquele infeliz. Ele falou: pastor, eu disse duas coisas. Primeiro, eu disse para ela que eu sou muito bem casado, eu tenho uma esposa, eu amo a minha esposa e eu não vou trair a minha esposa. Falei: opa. Falei: e o segundo? Falei: segundo, e o que me deixou mais feliz de ouvir sobre essa postura séria deste irmão, é que ele disse: segundo, eu não vou sair com você porque eu sou cristão, eu tenho temor a Deus, e mesmo que eu não fosse casado, você é casada, e eu não poderia pecar contra Deus, fazendo algo que ia contra os princípios de Deus na minha vida. Nessa hora eu já estava jogando risole para frente, aplaudindo a Deus, rodopiando, porque é isso. Por que eu fiquei contente? Porque na verdade, a gente corre o risco de uma situação dessa, de num momento desse, a gente basear a nossa incapacidade de ir além pelo simples fato de sermos casados, bem casados, ou o que quer que seja. Não, eu não posso porque eu sou noivo. Não, eu não posso porque eu tenho uma namorada. Não, eu não posso porque eu sou casado, eu sou muito bem casado. Por quê? Isso não é motivo, irmãos. Eu preciso que você preste atenção, porque se fizer um corte disso aí agora e jogar na rede social, eu estou morto, vou ser cancelado. Perceba por que isso não é motivo. Que uma mulher tente um homem, que um homem tente uma mulher, e o outro responda que não vai cair nessa tentação porque é casado e bem casado, isso não é tudo. É importante, mas não é tudo. Por quê? Porque na verdade eu não posso ser leal à minha esposa simplesmente pelo fato do nosso casamento estar bem.
Você está entendendo isso? Porque o que acontece então se o meu casamento não estiver bem? E a tentação vem. Aí eu sou bem casado, meu casamento vai muito bem, eu não posso trair minha esposa. Mas e se o casamento está passando por uma crise, meu irmão? E aí, como é que faz? E aí, o que você faz quando o teu casamento, o teu namoro, o noivado está indo de mal a pior? E aí? Eu poderia dizer para essa mulher, olha, eu sou casado. Poxa, lá em casa as coisas estão osso, viu? E aí, a sua mente já começa a criar mecanismos de defesas que tentam justificar aquele ato que por si só você não fez, mas na tua mente você está indo fazer. Você entende por que a minha fidelidade no casamento, no namoro, no noivado, a minha fidelidade com meu amigo, independe da situação momentânea que nós estamos? Sabe por quê? Por quê? Na verdade, o que nós deveríamos fazer é não querer pecar contra Deus. Por quê? Porque quando eu não quero pecar contra Deus, a gente elimina a tentação à nossa volta, mesmo quando o diabo nos faz acreditar que ninguém vai ficar sabendo. Sabe por quê? Porque Deus sabe. Ele sempre sabe. Talvez o Potifar nunca soubesse que a sua esposa tinha um caso com José. Isso seria feito de forma muito bem velada. A Bíblia diz que num dia onde não havia nenhum funcionário na casa de Potifar, ninguém estava vendo, estava só ela e o escravo. Irmãos, o Potifar não sabia de nada. Aliás, ele não sabia de nada mesmo. De nada mesmo. Nem quem era a mulher dele, o Potifar sabia. O José não era leal apenas a Potifar. O José era leal a Deus. Escute, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, escute. Você e eu só vamos vencer a nossa luta contra o pecado. Nós só vamos vencer a luta contra o pecado se você não precisar de nenhuma razão para não pecar, que não seja a presença de Deus na sua vida. Essa é a segunda evidência de uma vida abençoada. Anote, não é a circunstância que diz que eu sou abençoado ou não. Não, é a minha disposição em fazer o meu melhor, apesar das circunstâncias. E segundo, o que me faz viver uma vida abençoada é este fato: eu luto contra um pecado por causa de Deus, e não por causa das minhas relações. Porque tem muita gente rica com dificuldades que muitas vezes nós nem imaginamos, mas eu olho para ela e falo, não, todos os seus problemas são resolvidos. Por quê? Porque ele é rico. Eu conheço muita gente que tem vida financeira estabilizadíssima, mas existem pecados ocultos no mais profundo. Agora, tem gente que está passando por uma situação muito difícil financeiramente, mas que tem um Espírito Santo, e o Espírito Santo está fazendo uma obra linda na vida dessa pessoa, e que se mostra exatamente na vitória dessa pessoa sobre o pecado. Isso é lindo de ver. E é um paradigma que a história de José faz quebrar. Eu não sou abençoado porque tudo me vai bem. Eu sou abençoado porque o Senhor é comigo, independente das circunstâncias, e eu me sinto livre para fazer o meu melhor. Vida de José. Não é porque eu estou na caravana de escravos que eu vou ser um derrotado. Não é porque eu estou trabalhando como escravo numa casa que eu vou me sentir um derrotado. Pelo contrário, eu vou fazer o meu melhor. Não é porque eu fui injustiçado, trapaceado, enganado, que eu fui parar dentro de uma cadeia, que eu vou ser derrotado. Eu vou continuar fazendo o meu melhor. Essa é a prova de que Deus era com José. E segundo, eu vou continuar sendo fiel a Deus, leal aos meus princípios, buscando a santidade. Porque eu sou fiel a Deus. Em outras palavras, o que o José está dizendo é, eu não vou trair os meus ideais, não porque eu sou bem casado,
Eu não vou me deitar com você, não porque eu estou com a vida financeira bem estabelecida, tenho dinheiro investido em vários cantos. Não, eu não vou me deitar com você porque tem gente olhando. Não, 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 não. Não, porque o amigo é... Não, 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 não. Eu não vou fazer isso, sobretudo, porque eu não vou pecar contra Deus. Deus deve ser sempre o motivo. Deus é a razão, Deus é o centro, Jesus é a pessoa mais importante para mim nesse momento, e é exatamente a Ele que eu não quero desagradar. Eu não poderei me deitar com você e pecar contra Deus, foi isso que disse o José. Quando o diabo tenta Jesus no deserto, a informação mais forte desse texto, que muitas vezes, estou falando de Mateus capítulo 4, muitas vezes quando a gente lê esse texto da tentação de Jesus no deserto, a gente não percebe isso, mas quando a gente para estudar esse texto no profundo, a gente percebe que a tentação do diabo em relação a Jesus acontece porque Jesus estava sozinho. E aí quando o diabo disse para Jesus: olha, eu te dou tudo, todos os reinos do mundo, todas as glórias do mundo, se você prostrado me adorar. Eles estão sozinhos, diz a Bíblia, no deserto, não tem ninguém lá. Jesus poderia muito bem ter feito isso, se prostrado, e ninguém saberia, porque não tinha ninguém lá, exceto o Pai que está no céu. E ali Jesus nos dá uma lição poderosa. Não importa que ninguém esteja vendo, Deus sempre está vendo. Você está entendendo? Amém ou não amém? Jesus se prostraria, cumpriria aquele protocolo rápido, simples, poderia até argumentar que não fez de coração, tipo o jeitinho brasileiro, que a gente sempre tenta migué. Não, eu fiz para conseguir um resultado, mas o Senhor sabe que o meu coração é dele. E o fato é, que quando a gente entende, que mesmo que ninguém esteja observando, Deus está conosco, a gente vence a luta contra o pecado por causa de Deus. E aí quando você está no caixa da sua empresa, e ninguém está vendo, não tem câmera ligada, e aquele dinheiro se sumir, ninguém vai ficar sabendo, entenda, o Senhor está sabendo. E aí você está com a sua namorada no banco do carro, ninguém está vendo, vocês estão num lugar que nem deveriam estar, essa é a verdade, nem deveriam estar, mas o Senhor está ali, o Senhor está ali. E aí quando você está em casa, na internet, ninguém está com você, o Senhor está ali com você, e muitas vezes não está curtindo o que você está curtindo. O Senhor vê sempre. E eu não estou falando isso para te amedrontar, porque se você servir a Deus com medo dele ou do inferno, isso já mostra que você não conhece o Deus da Bíblia. O fato de Deus estar vendo deveria gerar em nós temor e alegria. Eu não me deito com você, porque eu sou fiel ao meu Deus. Ele está me vendo. Potifar não está aqui, mas o Senhor está aqui, e é por causa dele que eu não me deito com você. Como eu poderia, mulher, trair o meu patrão e cometer um pecado dessa gravidade contra Deus? É isso que movia o coração de José, é isso que o motivava. E finalmente José vai para a prisão, por quê? Porque a lealdade de José não era somente lealdade a Potifar. E tem hora na vida, meus irmãos, que a gente tem que decidir se a gente vai manter os princípios independentes dos outros. A gente vai ter que escolher. Meu jovem, se você não passou por isso ainda, se prepare, porque vai chegar o momento em que você vai ter que escolher seguir os princípios de Deus, mesmo que os outros não estejam seguindo ou não. Você vai ter, existe momentos na nossa vida que nós temos que fazer isso, independente se os outros vão fazer, se acham certo, se acham errado ou não. Por que eu estou falando isso? Porque a mulher do Potifar arma para José. Uma vez que ela foi rejeitada, agora ela agarra a veste dele, num dia em que não tem nenhum funcionário na casa, e ele acaba largando a veste dele na mão da mulher, para poder fugir correndo sem pecar, e ela sai atrás, pega a veste do José, e sai correndo, dizendo que foi vítima de uma tentativa de estupro.
E todo mundo acredita. Porque quem é que vai acreditar? No escravo ou na dona do escravo? E aí quando Potifar chega, a mulher conta que o José tentou molestá-la. E o Potifar não pensa duas vezes. Manda o José para a cadeia aonde os presos de Faraó estavam. Na verdade o Potifar queria era matar o José. Mas ele só não mata o José porque nessa altura do campeonato ele já tinha muita estima por José. Mas ele fica indignado. Como é que você, José, pode fazer isso comigo? Como é que você me trai assim? Se você olha de fora esse texto, talvez você pergunta, mas pastor, como é que o Potifar não sacou que era mentira daquela megera? Mas pastor, mas que marido é esse que não conhece a esposa? Estava na cara que ela estava armando, como é que ele não, como é? Meu irmão, entenda, a gente só vê o que a gente quer ver. Você só enxerga aquilo que você quer enxergar. É assim. E às vezes é muito difícil para nós acertarmos que a nossa vida não vai bem. Mas a gente prefere jogar a culpa nos outros, ao invés de aceitar que a gente está falhando, errando. José levou a culpa de um casamento que já estava falido. José foi o alvo de um casamento que já tinha se desmoronado. O casamento do Potifar com a sua esposa já não existia há muito tempo. Mas tem hora na vida que é muito mais fácil a gente descontar nos outros do que admitir os nossos próprios erros, é ou não é? É, você não disse amém, mas eu sei que é. Muito mais fácil. Tem hora que é muito mais fácil descontar nos outros do que olhar para o espelho e dizer, eu preciso mudar. O Potifar era um homem tão ausente na sua casa, na sua família, com a sua esposa. O Potifar era um homem tão negligente, o Potifar era um homem tão distanciado da sua casa, que quando ela diz que José tentou aquilo, ele preferiu acreditar naquela história esdrúxula, do que reconhecer que provavelmente a sua esposa estava dando em cima do José. Essa história na casa de Potifar aconteceu há muitos anos. Faz muitos anos que essa história na casa de Potifar aconteceu. Mas eu fico pensando se isso não acontece na vida e na casa de muita gente hoje. Gente que prefere brigar com aqueles que estão lá fora, para não reconhecer que a sua vida, que a sua casa está desmoronando, Isso acontece demais. E esse foi o erro de Potifar. O erro de Potifar foi descontar em José as crises que ele vivia com a sua senhora no seu casamento. E o José era inocente. E isso é que é o pior. Isso é o pior. Pior não. Isso é o que é o melhor. É o melhor. Por quê? Porque foi o apóstolo Pedro que disse: se vocês forem esbofeteados com razão, você não tem que reclamar do esbofete. Mas se você for esbofeteado sem razão, vocês têm que dar glória a Deus, porque além de tudo você é inocente, ou seja, não podemos reclamar em hipótese alguma, diz o Pedro. O Pedrão ergue a régua lá em cima. Ele está dizendo, se mereceu, aguenta firme porque você mereceu. É só consequência dos seus atos. Mas se você não mereceu, dá glória a Deus, porque é um sinal que você realmente está no caminho. Assim como ele foi perseguido, nós seríamos perseguidos por causa dele e do seu nome. E o José vai para a cadeia, e a Bíblia diz que na cadeia o Senhor é com José. Por quê? Terceira e última lição. Porque José não fazia somente o seu melhor, porque José não era somente leal a Potifar, era leal a Deus, mas também porque o José era casca grossa. Casca grossa. Cadê a geração dos anos 80? Está aí? Cadê? Olha aí. A sociologia moderna diz que vocês são os últimos cascas grossas da nova geração. Porque a galera dos anos 2000 parece que não tem essa capacidade de apanhar e continuar. Eu não estou falando que isso é verdade e nem estou concordando com isso. Mas quando a gente olha na vida de José, a gente percebe que esse moço era assim, casca grossa. José era difícil de derrubar. E eu acho que a gente pode aprender
com José. Irmãos, gente que é de Deus, não porque tudo vai bem, mas porque não importa o quão mal vão as circunstâncias, e não se deixa vencer por elas. Irmãos, por aqui é mais ou menos o seguinte: a diferença entre a cadeia e a caravana não é tanto a gravidade de problema que diferencia, mas o que diferencia é o estado de espírito. Por que eu estou dizendo isso? Uma coisa era enfrentar a caravana, que era o primeiro problema na vida de José, que acabou de ser vendido pelos seus irmãos. Outra coisa é enfrentar a cadeia, que vem depois de uma fase em que você já está tentando reconstruir. Eu vou tentar explicar isso de uma maneira mais fácil. Uma coisa é você enfrentar a caravana, que vem para colocar fim nos seus sonhos. José, quando está ali na caravana, ele acha que ele vai morrer. Poxa, eu fui traído com os meus irmãos me rejeitaram. Agora acabou tudo. A frustração acontece, mas poxa, chegamos ao fim do poço, acabou. Outra coisa é, depois de José ser vendido, ele está na casa, como ele é o governante. Ou seja, ele já começou a sonhar novamente. Ele já é o maior na casa de Potifar, ou seja, há um horizonte à frente, as coisas vão melhorar, há uma perspectiva de melhora, e de repente vem a cadeia. O nível de decepção é muito maior, não sei se você está conseguindo me entender. Só que, logo na cadeia, a Bíblia diz que José é uma bênção. A frustração é maior, a paulada é mais doída, mas mesmo assim ele continua sendo uma bênção. E o carcereiro coloca o José como encarregado de todos os outros. Meu irmão, minha irmã, se você e eu somos de Deus, nós precisamos aprender com José. Aprender a fazer sempre o nosso melhor, aprender que a nossa lealdade na nossa vida não é somente às pessoas, mas é a Deus. E finalmente, nós não podemos nos deixar abater, mesmo que os problemas se repitam. Mas eu já tentei tantas vezes. Tenta de novo. Mas não deu certo. Vai de novo. Mas fulano não me ajudou. Vai sem o fulano. Mas ninguém me ajuda. Vai você não tem Deus. Mas eu caí de novo, pastor. Tive uma recaída. Pois é, vamos zerar o cronômetro e começar de novo. Poxa, pastor, mas meu marido de novo fez. Minha irmã, abraça, perdoa, zera o cronômetro e vamos começar de novo. Casca grossa! Ainda que os problemas se repitam, entenda, Deus continua no controle de todas as coisas, então prossiga. A gente precisa aprender com isso. E eu gostaria de convidar você a orar comigo. Queria que você orasse comigo. Você pode fechar seus olhos? Curva sua cabeça. Eu não sei, talvez, em qual momento na vida de José você está vivendo, ou já tenha vivido, ou está passando. Na caravana, na casa, na cadeia. Talvez você agora reconheceu que no meio de tantos problemas você não tem dado do seu melhor. Talvez você tenha reconhecido que tem coisas que dá para fazer, que você não foi além da mediocridade, mas eu creio que você entendeu que o que mostra que Deus está conosco é a nossa disposição em dar sempre o nosso melhor, de lutar as nossas lutas e os monstros e as ansiedades e os estresses e as depressões e as frustrações, sabendo que vencemos não por causa do pai, da mãe, do pastor, da esposa, do esposo, dos filhos, mas vencemos porque nós não queremos pecar contra Deus. E talvez, meu querido irmão, você tenha se deixado abater quando os problemas se avolumam. Você vai bem por um tempo, cai, começa de novo, buscando força que nem existe em você. A expectativa aumenta, você acha que agora vai dar certo, agora vai vencer, vai passar, e de repente vem aquela rasteira e tudo cai de novo. Em nome de Jesus, entenda, Deus está te vendo. Deus é com você, como foi com José, Deus é com você. Então levante-se, comece de novo. Tente de novo. Vai um pouco a mais de novo. Tenta de novo.
queria convidar você a orar comigo. Você pode se colocar em pé? Vamos orar juntos.